sabe o que é o espírito das artes marciais? A gente vai conhecer um pouquinho sobre esse assunto com o Sensei Shihan, em Karatê, quinto Dan. Ele é um faixa preta, quinto Dan. É o Sensei Akira Saito. Tudo bom, Sensei? Tudo bem. É um prazer recebê-lo aqui no nosso cantinho, principalmente para falar sobre um assunto tão gostoso e prazeroso quanto as artes marciais. Sensei, a gente tem o Karatê, nós temos o Shoriji, Kenpo, temos outras artes marciais milenares, mas também temos as artes que são praticadas no MMA, e sabemos que são coisas diferentes, né? Mas o pessoal que está em casa, muitas pessoas não têm essa noção dessa diferença. O Budô é uma coisa específica. Ele está dentro do Karatê também? Bom dia, Esther. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. O Budô, na verdade, ele é a essência, né? É o conteúdo de todas as artes marciais japonesas. Né? Então, todas as artes marciais que têm essa partícula do, elas significam que o trabalho feito, tanto a parte física, a parte técnica, ela tem como objetivo transformar o ser humano numa pessoa melhor. Né? Então, o Budô ele é uma ferramenta, é um conceito filosófico para que tudo aquilo que a gente pratique seja feito para que nós nos tornamos pessoas melhores. Né? Então, Do significa caminho, então é uma coisa que a gente pratica, não só naquele instante, né? É um caminho para a gente seguir a nossa vida inteira, para que a gente se torne realmente uma pessoa melhor. O Budô não é praticado só dentro do dojo. Você leva ele para a sua vida inteira, dentro da sua organização, dentro do respeito, a sua conduta, a moral. Tudo isso está dentro da filosofia Budô. Sim, a gente sempre coloca para o aluno, né, quando ele começa, que tudo que ele aprende dentro do dojo, ele tem que ter uma aplicação prática no seu dia a dia, no seu cotidiano. Porque se nós ficarmos limitados apenas ao dojo, à escola, né, onde a gente pratica, vai servir muito pouco, porque nós passamos muito pouco tempo dentro do dojo. São 2, 3 horas no máximo. Sim, no máximo. Né? Então, isso vai fazer realmente sentido se ele conseguir aplicar isso no cotidiano, na vida particular, na sua vida profissional, né? Dentro dos seus familiares. Eu acho que o bonito da prática do Budô é exatamente esse contexto da gente poder aplicar isso dentro da nossa vida. De que maneira a gente pode passar isso para outras pessoas e até usar no dia a dia? Eu acho que a primeira coisa que dá para a gente poder passar é que toda a prática de Budô, né, toda a prática de arte marcial que segue essa filosofia, ela ensina que tudo se começa com respeito e termina com respeito. Então, acho que se todas as pessoas conseguissem aplicar isso, só este ensinamento no dia a dia, acho que isso já melhoraria bastante o nosso convívio. Ou seja, o meu direito começa quando o seu termina, Sim. o seu começa quando o meu termina. Com certeza. E isso faz com que possamos viver em harmonia dentro de uma sociedade menos egoísta, menos violenta. Com Isso certeza. fortalece. Com certeza. A prática dentro do dojo, dentro da escola, ela sempre, né, para você poder testar a técnica, fazer a aplicação correta da técnica, ela é sempre feita em duplas. Né? Então, essa prática, ela chama-se Otagani Awase. Então, existe ali, no caso da arte marcial, um lado que estará aplicando o ataque e o outro lado que estará aplicando a defesa. Mas isso só consegue fazer sentido se houver ali uma harmonia entre as duas pessoas, que são o respeito de que eu estou dando o meu máximo de mim, para que a pessoa também possa exercer o máximo dela. Então, isso é o que a gente chama de awase. Então, é uma troca de energia, de companheirismo. Né? Então, apesar de ser uma arte marcial e a gente aplicar ali técnicas que, né, no passado, milenarmente, elas eram feitas para a guerra, hoje ela trabalha muito mais esse contexto de um aprimoramento espiritual, de energia e até de companheirismo entre as pessoas, né? E se não houver respeito entre os colegas, não tem como ter um comitê
digno. Sim. Ele vai ser um comitê selvagem. Sim, com certeza. E isso é muito interessante porque às vezes as pessoas elas confundem entre as pessoas treinarem forte, firme. Então ali, apesar de existir o respeito, a pessoa está dando o máximo de si. Então a pessoa que está atacando, fazendo o papel do atacante, ela tem que exercer o máximo dela. Então, mas isso não significa que ali esteja uma agressão. Né? É A simplesmente... intenção de quem está Sim. atacando é que vai dizer se aquilo é um treino forte Sim. ou se aquilo é ele está extravasando Sim. algo da rua, Sim. está sendo violento para com o colega. Isso. É isso? É isso. Então, por isso que o ponto determinante é esse respeito. Então, quando há o respeito entre as pessoas, o treino, apesar, ele pode ser muito forte, muito tecnicamente conseguir colocar a técnica para realmente funcionar, ela não se torna agressiva, né? Ela não extrapola, ela tem ali o respeito entre as duas pessoas. Sensei, dentro do dojo, usamos as técnicas de acordo com os ensinamentos. Me conte para quem está em casa também, uma experiência positiva ou uma experiência negativa que o senhor tenha presenciado ou tenha ouvido falar sobre a não aplicação do Budo ou a aplicação do Budo, tanto dentro como fora. Eu acho que experiências negativas, acho que a gente quase não tem, porque, felizmente, né, a gente sempre está dentro de ambientes onde sempre há um mestre, um sensei de boa índole. Isso é importante frisar, que todo mundo que vai querer praticar a arte marcial e talvez não conheça, que busque informações corretas para não entrar em qualquer lugar que se diz praticante de arte marcial. Porque... Nos famosos 6 notórias causas. Isso. Né? Então, porque ensinar somente a técnica, isso não é difícil. Sim. Né? A técnica, seja do karatê, seja do judô, enfim, de qualquer arte marcial, a técnica somente, ela não é tão difícil de ser ensinada. O difícil de ensinar é essa parte do budô, que muitas vezes, a princípio, as pessoas podem achar contraditório, porque o lema das artes marciais é exatamente não usar. Né? Então, muitas vezes a pessoa vai em busca de uma arte marcial para usar, e ela se depara com uma escola onde diz para ela que tudo que ela aprende ali ela não pode usar. Então, isso, para a pessoa, às vezes, isso fica contraditório. Para que eu vou praticar uma arte marcial se eu não posso usar isso? Mas isso é um termo da própria prática do Budô, exatamente porque o que você pratica ali é uma coisa muito séria. Sim. Então, você tem que conter esse essas esse pessoas espírito. que entram no dojo com essa intenção, elas na terceira, quarta, quinta aula no máximo, elas são... o espírito dela remove ela daquele ambiente. Com certeza, né? Com certeza. Porque não se adapta, não há uma sinergia gostosa ali. Então ele quer ir lá para bater. Isso. E ali ele está indo para aprender que não se deve fazer isso. Com certeza. A arte marcial ela vai além da prática física. A prática física ela é importante porque é ela que molda o nosso corpo, que é uma ferramenta, né? Mas ele tem que ir além disso. Ele não pode ficar limitado apenas a essa prática física. Né? Ele tem que, né, ultrapassar isso, ele tem que chegar ao ponto da pessoa buscar mais coisas além. Né? Porque eu vejo que a prática da arte marcial, quando ela está no contexto físico, a gente diz que o Budô está ainda no eu. Sensei Saito, a tecnologia ela traz muita informação e ela traz também uma facilidade para que se desenvolva currículos. Assim como funciona para as empresas, as pessoas levarem falsos currículos, existe muitos senseis que, vamos dizer assim, ampliam os horizontes dos seus currículos de artes marciais. Como identificar um sensei sério, correto, que pratica o Budô, e um sensei, vamos dizer assim, que não seja um sensei correto, que não pratique o Budô? Eu acredito que a internet ela veio
nesse sentido, ela veio para ajudar bastante, né? Porque o nível de informações hoje ele é muito grande. Por outro lado, também ela abriu esse espaço, né, para pessoas mal intencionadas, né, estar fazendo esse tipo de coisa. Primeiro passo, eu acho que a pessoa deve ir visitar o dojo, a escola de que ela esteja pretendendo fazer determinada arte. Eu acho bem fácil de identificar a índole de determinados professores pela postura, pelo que ele está ensinando ali, pela didática. E ficar assistindo ali uma aula para ver se o que ele tenta passar para os alunos que estão ali aprendendo é uma coisa relacionada à arte ou é relacionado ao engrandecimento do próprio professor. Aí entra uma pesquisa do aluno, Sim. estudar, ler, Isso. conhecer. Principalmente, se eu não estiver errada, antes de conhecer a própria arte, tem que se conhecer o Budô. Sim. A filosofia do Budô, e você consegue identificar o professor, é isso? Com certeza. E aí onde ela entra esse lado benéfico da internet. Então ela vai ali e também ela busca as informações e não simplesmente coloca ali uma coisa para buscar e o primeiro que ela encontra ela já pega. Não, vá buscar informações. Existem várias informações sobre relacionado ao que é Budô na internet. A grande maioria das artes marciais hoje existem entidades sérias, né, que tem o seu site dentro da internet. Você pode buscar ali informações a respeito daquela arte, se aquele determinado professor é registrado dentro dessa entidade, né? Então, hoje a internet facilitou muita coisa. Para a pessoa que queira, determinadas artes tem como você fazer essa busca também, por exemplo, do Budô, uma arte marcial, você pode ir buscar isso num site japonês para saber se aquela entidade ou se aquela pessoa é vinculada realmente àquela linha de arte marcial que é do Japão. Então, uma dúvida que surgiu em mim e creio que quem está em casa. O site japonês, eu tenho uma facilidade de manusear ele no português? Alguns sim, né? Ainda bem que o Japão também está abrindo essas portas e vendo que quando eles colocam uma informação, eles não podem deixar isso limitado apenas à língua japonesa. Então, vários sites hoje já têm ali a opção de você colocar isso em inglês, né? E traduzir do inglês para o português não é tão ruim. Traduzir do japonês diretamente para o português, para quem usa Google Translator ali, é um pouco difícil porque muitos dos ideogramas, muitos dos kanjis, ele tem diversos significados. Sim. Então, se você traduzir literalmente o que está escrito em japonês para o português, às vezes não vai fazer sentido nenhum o que você vai estar lendo. Mas a maioria dos sites hoje, eles têm a opção dessas informações em inglês. Então, do inglês para o português, ele fica mais fácil. Claro que há algumas artes marciais que elas estão mais restritas e elas talvez não tenham tanta informação assim na internet. Mas você tem como ir atrás de uma informação na internet a respeito desta arte marcial e você ir até a escola e você ver o contexto do que aquele professor está ensinando, a técnica em si, talvez você não consiga identificar se ele realmente domina ou não, porque você também não conhece a técnica. Mas pela índole do professor, pelo como ele ensina, eu acho que dá para a pessoa evitar de entrar numa escola ruim e numa furada. Tirou a palavra da minha boca. Bom, você que está em casa, que pretende praticar artes marciais, procure saber primeiro o que é Budô. E siga as orientações do Sensei. Sensei, um aluno que esteja querendo iniciar hoje, que não sabe absolutamente nada, uma dica simples para quem está em casa, aquela que vai fazer a diferença na hora da decisão. Buscar a informação correta, né? Eu acho que hoje a arte marcial ela está presente praticamente em todo o Brasil. A internet facilita muito, mas antes eu acho que de você realmente definir o que você vai praticar, vá a alguma escola que você saiba, que você conheça alguém, mesmo que não seja daquela arte marcial específica que você esteja procurando, vá até lá,
converse um pouco com aquele sensei, porque ele pode te abrir um leque de opções, né? E que você não entre no escuro dentro de uma outra escola, né? Então, você tendo ali um amigo que pratica, vou dar um exemplo de judô, que é uma arte marcial que está, né, muito presente no Brasil, o karatê de diversos estilos. Então, nós temos muito bons professores espalhados pelo Brasil. Então, se você tem um amigo, mesmo que você não queira praticar especificamente o judô ou o karatê, mas você ir até lá, que você conheça alguém que saiba que aquela academia é uma academia boa, e converse um pouco com o sensei, né? Esse sensei ele vai te dar uma orientação a respeito do que é Budô. Então, isso não difere das artes marciais. Então, mas eu queria praticar Kendo, né? Aquela que usa as armaduras de samurai, mas eu não queria ir lá. Converse com esse sensei que ele vai te dar uma base do que é Budô. Para quando você chegar nesse dojo específico, você conseguir identificar se aquele professor que está ali está falando realmente de Budô, né? Então, essa é uma dica para que você não vá já de cara, né, num dojo que você não conhece o professor, não conhece a arte E ao em invés si. de aprender arte marcial, você vai aprender a bater. Com certeza. Né? Bom, Sensei, Gachu, muito Muito obrigado. obrigada. Eu que agradeço.